Amigos e amigas, meu cordial boa tarde para todos. Vamos dar prosseguimento hoje ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos agora no livro 3º, capítulo 4, que trata da lei de conservação. É um estudo doutrinário referente às questões 702 a 727. Portanto, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E é sobre isso que nós vamos comentar com Allan Kardec e os bondosos espíritos que instruíram o nosso codificador. Na pergunta 702, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, respondem os espíritos. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nos é puramente mecânico e nos outros é racional. Sim, em nós seres humanos é racional, mas nos seres vivos que pertencem aos reinos inferiores da natureza, ele é puramente mecânico. É um instinto que move. As plantas, por exemplo, o girassol que procura o sol, as folhagens que na sombra, quando o sol aparece, elas procuram seguir o calor do sol, que dá vida, calor que dá energia. E assim é a vida, tudo na natureza se encadeia. Nada está fora dos desígnios que Deus destinou para nós. Os recursos todos. Portanto, na pergunta 703, com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Respondem os espíritos, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Todos, de fato, todos nós, consciente ou inconscientemente, nós colaboramos para o que Deus deseja de sua criação. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Todos temos necessidade de viver e de progredir. Desde os reinos mais inferiores da natureza até o nosso reino nominal, onde temos a inteligência e o livre-arbítrio, nós temos essa necessidade de viver e progredir racionalmente. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, porque se não houvesse vida renovada, não haveria aperfeiçoamento. Por isso que a lei da reencarnação é uma bênção que Deus faculta a todos nós. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. São nos reinos inferiores da natureza, os vegetais, os animais, que contribuem sem a perceberem, porque neles o instinto da inteligência ainda não existe, eles têm somente o instinto. Então vejamos nesta ilustração que nós colocamos sobre a lei de conservação, o equilíbrio que deve existir e a responsabilidade para que o equilíbrio permaneça. A providência e o necessário. Vejam bem, o propósito da existência. Qual é o propósito da existência? A vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres e o cumprimento dos desígnios divinos. Isso não resta dúvida nenhuma. É Deus que nos concede a vida e o livre-arbítrio para deles fazermos bom uso. Portanto, o direito ao bem-estar, o uso dos bens terrenos, terrestres, é o efeito decorrente da necessidade natural de viver que todos nós temos. Portanto, vamos cuidar da natureza, porque a natureza ela é implacável com aquilo que o homem faz destruindo a natureza. Vejo os terríveis desastres climáticos que acontecem
quando o homem devasta a natureza, cortando árvores, incendiando florestas, maltratando os animais que fogem espavoridos quando podem, a maioria morre. Então, está havendo um desacerto, um desequilíbrio fatal para a nossa natureza. Então, o que nós vemos? Grandes inundações, tempestades terríveis que não aconteciam no passado. Nós, os mais velhos, os mais idosos, lembro perfeitamente, nunca passamos por tantas dificuldades climáticas como estamos passando agora, porque o homem irresponsável está destruindo a natureza. Ainda recentemente, e isso acontece volta e meia, esses homens desalmados que capturam as aves, estas joias aladas que Deus concede para nós, que com seus cantos, com suas cores, embelezam a natureza, eles prendem, matam. É incrível como o homem é um predador que destrói tudo. Mas, pessoal, isso vai passar. Vai passar porque os homens, através do sofrimento, eles vão aprender a viver com mais dignidade, junto à natureza mãe. Vamos em frente. 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? É claro, é evidente, porque senão como iríamos viver? E o homem não encontra essa necessidade é por falta de compreensão. Porque Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar o acesso aos meios necessários. Por isso, o que Deus deu a nós? A inteligência. A inteligência e o livre-arbítrio, para que assim possamos colaborar com a natureza, com os desígnios desse Pai que nos ama e nos protege. É por isso que a terra pode produzir de maneira eficaz a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Por isso que nós temos que considerar apenas aquilo que é necessário para viver. Tudo aquilo que está além não serve para nós. Outro dia eu vi aí um homem que tem 13 relógios. Para que 13 relógios? Quando um bom relógio é suficiente para a vida toda. Esses homens que acumulam grandes fortunas, que poderiam ser empregadas para o bem, jamais o são. E os trilhões de dólares que se destinam à fabricação de armas para a destruição de nações, de morte de inocentes, para que isso? Quando um pouquinho desses trilhões de dólares poderiam trazer tanta paz, poderiam matar a fome de bilhões de pessoas que ainda sofrem, porque não têm o necessário. Mas, infelizmente, estamos num problema de provas e expiações. Vamos em frente. Pergunta 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Ledo engana quem assim pensa. É que o homem a negligencia. É ingrato com a natureza e, no entanto, é ela uma excelente mãe. Basta tratar a terra, dar a ela os nutrientes necessários e ela produz em abundância. A terra é generosa. Frequentemente o homem acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, trata mal a natureza. E quando a natureza se volta contra o homem, ele reclama dessa que ele entende como sendo vingança da natureza, mas não é a obra da imprevidência do homem. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Porque
Deus, na sua soberana justiça, amor e bondade, ele jamais privaria o homem do sustento. É que o homem egoísta, ele quer tudo para si e não fica nada para os pobres deserdados da vida. Então, prossegue o Espírito dizendo: vede como o árabe do deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. É verdade, os nômades árabes que circulam pelo deserto árido do Saara, com seus camelos, eles têm a sua vida natural, não exageram em nada, eles têm apenas o necessário para viver, não destroem aquela natureza que eles têm à sua frente, os oásis que eles encontram. Então, o homem, na verdade, dizem os Espíritos, eu vos digo que não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regular-se para que essa natureza produza prodigamente. Mas tudo passará. O próprio Chico Xavier já dizia que tudo na vida passa, e passa mesmo, e vai passar para melhor. Portanto, a Terra, ela possui potencial para o sustento de todos. Não tem dúvida nenhuma, mas a produção nem sempre é suficiente devido a ações humanas, como desperdício, má gestão e degradação ambiental e limitações naturais. A escassez geralmente resulta de falhas na forma como administramos os recursos. E vou te dizer uma coisa, meus caros irmãos e minhas caras irmãs que nos assistem, a degradação ambiental, lamentavelmente, provocada pelo próprio homem. Veja a nossa Amazonas. Não dá para entender como esses garimpeiros estão destruindo a nossa Amazônia para buscar um pouco de ouro, deixando a natureza completamente fragmentada. Nada mais nasce ali se o homem não tratar de recuperar aquilo que foi destruído. E aqueles que botam fogo nas matas, destruindo a vida de animais, a vida da natureza. Pô, basta de falar de coisas negativas, vamos falar das coisas boas da vida que Deus nos oferece. Pergunta 706. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? Respondem os espíritos. O solo é a fonte primária de que decorrem todos os demais recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender por bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. É verdade, do solo sai tudo, minerais, as plantações, o petróleo. A terra nos fornece tudo, ela é a mãe generosa que nos ama e que nos oferece os meios. Acontece que o homem não sabe administrar esses meios. Pergunta 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? E os espíritos dizem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. É verdade, não fazem mesmo. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos se prejudicam. E os espíritos prosseguem: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor, com afinco, com perseverança e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios
de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. E a inteligência também. Nunca esqueçamos disso, porque com a inteligência o homem resolve todos os problemas. Basta querer. Ver item 534, que está aqui em minhas mãos, o livro dos Espíritos, e saber Kardec. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria isso influência de algum espírito? Responde os espíritos bondosos que presidiram os trabalhos de Kardec. Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que os colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso, pois sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau jeito. É verdade, o homem ele cai em muitos erros e depois culpa os espíritos. Vê se isso é possível. Os espíritos estão aí para nos ajudar. Espíritos do bem que nos amam, nós estamos cercados desses bondosos espíritos e depende de nós se queremos seguir os ensinamentos do bem ou se queremos passar para o outro lado negativo. Colocamos aqui uma ilustração. Vejam que bela lavoura, não é? Essa lavoura familiar que eles falam, né? E que se estende por todo o Brasil. Se o governo sustentar essas pequenas lavouras, elas serão suficientes. Então, não vamos maldizer os espíritos que devem nos ajudar. Não, eles estão conosco. O que o homem não está é com os espíritos. O homem, ele é nervoso, o homem, ele não aceita a intervenção dos bondosos irmãos e com isso ele caminha às vezes às cegas. Mas é um outro assunto. Vamos em frente. Aqui nós colocamos um trecho que está fora do livro dos Espíritos, mas que está dentro daquilo que nós estamos comentando. A falta de meios de subsistência afeta populações vulneráveis globalmente, não tem dúvida nenhuma. Por todo o planeta Terra nós temos esses problemas. Globalmente, a pobreza externa, a pobreza extrema que existe, nós sabemos. A desigualdade de renda e o impacto de crises sistêmicas impedem o acesso às necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. A escassez gera um ciclo de privação que dificulta o planejamento a longo prazo e a superação da vulnerabilidade. O conceito de meios de subsistência sustentáveis vai além da renda financeira. Ele engloba 5 pilares que determinam a capacidade de uma família ou indivíduo de sobreviver e prosperar: capital humano, saúde, educação, nutrição e habilidades para o trabalho. E o capital social, redes de apoio comunitário e acesso a serviços públicos. E aqui nós vemos ainda aquele conceito de agricultura familiar. Que Deus permita que esses homens e mulheres de boa vontade que fazem da agricultura familiar fonte de renda para eles e fonte de alimento para todos nós. E daí comenta Kardec, se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida, é inquestionável. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. É claro, nós não somos perfeitos. À medida que nós, nesse processo de reencarnatório, a gente vai aperfeiçoando a nossa moral, a nossa faculdade intelectual, a ciência, a técnica, tudo isso vai evoluir com o decorrer dos séculos, não resta dúvida.
quando ela tiver realizado a sua obra, ou seja, quando a civilização humana tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, porque não vai faltar. O rico vai sustentar o pobre que precisa de auxílio, ensinar-lhe a produzir riquezas, e o forte ampara o fraco. Vai chegar essa época, não tem dúvida. Então, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. Porque tem aqueles que de fato não querem trabalhar, são preguiçosos. Cruzam os braços e esperam que a esmola caia do céu. E eles vão ficar assim enquanto quiserem, mas sofrerão as consequências desse ato insensato. O mal para muitos é viver uma vida que não é a que a natureza lhe traçou. É então que lhe falta inteligência para vencer. Inteligência e bom senso, razão. Tudo isso é importante. Há para todos um lugar ao sol. Sim, existe, mas o homem deve cooperar para que isso aconteça, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros, que não é o que acontece agora. O homem usurpa o direito dos mais necessitados, dos mais pobres. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. É assim que os homens poderosos, eles tiram do bom e do melhor para si mesmos e negam um pouco do supérfluo que possuem para os mais pobres. Seria preciso ser cego, dizem os espíritos, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. É verdade, os povos europeus, não é, com 2.000 anos de vida, eles já evoluíram muito. E nós, com apenas 500 anos, ainda estamos, não é, mergulhados nessa difícil fase de progresso, mas vamos em frente que tudo vai acontecer do bom e do melhor. Continuando com o comentário de Kardec. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens e malgrado o crescimento incessante das populações, a ciência prossegue ajudando. A filantropia também, não é? A caridade que se faz, tudo isso é muito importante para ajudar os necessitados. A insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. Sim, o progresso se acentua, não dá para negar. Ontem ainda nós éramos bárbaros, que vivíamos nas cavernas. Não pensem vocês que a gente já reencarnou assim com esse corpo mais saudável, né? Não, nós viemos lá, pessoal. E progredindo aí pelos séculos afora, chegamos onde nos encontramos. E amanhã ou depois, daqui 100, 300, 400 anos, nós seremos ainda mais interessantes, fisicamente falando. Portanto, o infortúnio, o sofrimento encontram lugares de refúgio por toda parte. A ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Sim, a ciência fez tantas coisas boas, a medicina, na arquitetura, em todas as partes da ciência, ela tem evoluído muito. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Claro que não. Mas o que já se fez dá-nos uma medida exata do que pode ser feito com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias
e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. É verdade, pessoal, nada de sonhar. Utopia é isso aí, é sonhar com algo que não tem valor. Apenas é sonho, é coisa abstrata, nada de concreto. E é isso que o homem tem que fazer, que tem que dar duro, tem que trabalhar. Prosseguindo, como sempre, para finalizar a nossa mensagem evangélica, que ela possa proporcionar a todos vocês que estão vendo aqui, assistindo a nossa singela aula, vejam o que Chico e Emmanuel trouxeram para nós. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E assim, meus queridos, nós estamos finalizando essa nossa singela exposição doutrinária sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 3. Eu peço para vocês, meus queridos e minhas queridas, que se inscrevam em nosso canal, que vocês encontrem no YouTube Rui Espiritismo. Nós repassamos para o Facebook, o Instagram, o X, o nosso grupo de mensageiros e demais contatos. Isso vai me alegrar muito, não somente a mim, mas a todo aquele que assistir e que se sentir alimentado pelo bem, para prosseguir em sua jornada positiva de progresso intelectual e moral, nós ficaremos imensamente agradecidos. Muito obrigado por tudo. Apoiem o nosso canal, se inscrevam, apertem o sino, deixem o seu like, o seu gostei e vamos em frente. Muito obrigado por tudo. Deus nos abençoe e nos proteja. E até uma próxima oportunidade.